gente! Boa tarde para quem estiver assistindo na parte da tarde, bom dia para quem estiver assistindo na parte da manhã e boa noite para você que está assistindo à noite. E não esquecendo da boa madrugada, porque tem gente que assiste na madrugada. Eu me chamo Saldanha, mexo com leilões, sou o assessor e hoje eu convidei para o Saldanha Cast um dos maiores especialistas em kitnets, se não o maior especialista em kitnet do Brasil, César Barroso. César, eu não vou nem falar quem é você. Eu vou deixar você falar quem é o César. Obrigado, Saldanha, por essa oportunidade. Eu agradeço a sua presença. Você que quer aprender a investir de alguma maneira com segurança. Saldanha, em 1947, não vou começar de lá não, eu sou César Barroso, sou jornalista, proprietário de 65 kitnets, fechando mais 35 esse ano, a meta é 100, casado com a Patrícia e pai da Ana Lia de 15 anos. Eu vivi 20 anos no corporativo e essa pressão foi tão grande que eu comecei a pesquisar profundamente o fenômeno da renda passiva, dinheiro trabalhando para você enquanto você realmente vive a vida que você quer. Esse sou eu para resumir. É um grande César. César, é muito interessante quando eu te conheci já há algum tempo através das lives, né? Viver de kitnet? Viver de kitnet, é isso aí. De manhã, às 7, tem café com ele, né? Toda sexta-feira, 7h30, há 5 anos, a gente não falha. A gente pode estar em outro país, em qualquer lugar, a gente dá um jeito, liga a câmera e entra ao vivo. Porque a gente tem verdadeira família ali com os kitneteiros. E vou te falar uma coisa, para comparar aos leilões, pode ter outra coisa, mas os kitnets é pau a pau, né? Pode-se dizer. Eu andei fazendo os números, tá? Eu acho que vou, inclusive, participar e falar, ô César, preciso de sua ajuda, quero fazer a sua mentoria. Meu irmão, o negócio tá tão difícil que eu fui no Sebrae e o cara começou a me entrevistar para pegar dica, não deu de uma dica, como é que é isso? Aí eu fui um cara para ver dinheiro para banco, cara, eu tenho um terreno, eu vou pedir consultoria, eu fico dando consultoria, sabe? O negócio é muito legal e eu sou muito feliz. E muitas vidas foram transformadas, Saldanha, porque as pessoas que nunca imaginaram ser proprietárias de imóveis para renda, hoje elas têm renda ou complementando o salário ou simplesmente fizeram a transição de carreira e passaram a ser gestoras de seus próprios imóveis. É muito legal. César, você era um global. Como que você caiu? Porque todo mundo, pelo menos que nós ouvimos falar, sonha em ser um global, né? Pelo menos no mundo artístico, você é um jornalista. Como você caiu no mundo dos kitnets? Conta pra nós aí. Saldanha, essa pergunta é uma delícia, porque todo mundo tem que trabalhar para a empresa que leva seu sobrenome. Olha que legal. Que massa. A empresa que leva seu sobrenome. Pode ser uma banca de feira, pode ser um representante comercial. É muito gostoso bater no peito e dizer, eu trabalho para o sobrenome da minha família. Trabalhei 20 anos para a família Roberto Marinho. Eu era o César da Globo. Então, era um fragmento, né? Um ácaro num pedestal de algo muito gigantesco. Né? Então, era difícil para mim saber quem eram meus verdadeiros amigos, quem eram os aduladores, os bajuladores. E é muito status. E aí, quando eu fui percebendo aquele crachá e aquele prestígio todo, não era só meu. Ele é do rapaz que trabalha no Banco do Brasil, da moça que trabalha numa rede de drogarias famosa, ou do cara que trabalha na Apple. Ele se confunde com a empresa. Ele acha que ele é a empresa. Até o dia que a empresa fala assim, chama no RH, quem é mais antigo, se não encontra seu cartão na chapeira, sabe aquele lugar que você pega assim, faz plá, plá, você não encontra na chapeira, dá um calafrio, e eu já passei por isso. E aí você vai falar assim, olha, tivemos mudança de projetos e os seus serviços não são mais necessários. E isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer tempo. Eu não esperei isso acontecer comigo. Eu tive um momento da vida em que eu estava esgotado de trabalhar, e isso se deu no ano de 2000, e eu falei assim, não quero mais dar notícias ruins. O que eu faço não constrói um mundo melhor. E aí onde eu fui buscar o Y na carreira. O que é o Y? Todo mundo tem 2 ou 3 vocações. Umas são as pessoas escolhem as mais rentáveis, que podem ser fatais. A pessoa pode acabar até adoecendo.
E tem aquela outra que não é tão rentável. No meu caso, eu venho de pai construtor e avô construtor. Todo o tempo da minha infância foi ligado a imóveis. E meus pais faziam imóveis pequenos para atender uma demanda de realmente 1947. Olha que legal. E isso tudo está nos álbuns de família. Então eu tive acesso a tudo isso de família, neguei, porque eu tive um momento da minha vida que eu quis ser da Globo. E aí eu fui para a Globo, trabalhei em 4 emissoras da Globo, fui extremamente sobrecarregado por feriados não curtidos, sábados e domingos, e fui decidindo que aquilo não era mais para mim, que eu queria ficar onde eu quisesse morar, viver onde eu quisesse viver. E aí eu lembrei dos imóveis, de toda a experiência que eu tive, inclusive morar 5 anos numa kitnet, lá na Praia do Flamengo. Quando o arquiteto vem com um projeto, eu falo, tá errado. Por que tá errado? Porque eu morei 5 anos numa kitnet, eu sei o calor que vai em cada canto aqui, eu sei por onde a luz entra, onde a luz sai, eu sei por onde não ventila, onde ventila. Eu sei porque que o móvel ali vai obstruir a passagem da pessoa, porque eu morei 5 anos numa kitnet. E em 92 eu decidi ter minha empresa de gestão de kitnets no Rio de Janeiro, pagando em dólar adiantado para tentar alugar depois. Já era uma ousadia aos 23. Então eu faço isso hoje com o pé nas costas e graças a Deus muitas pessoas foram transformadas, porque alguém me disse que eu poderia dar curso e o curso é um fenômeno de vendas no Brasil. Mas tem que ser, você é bom. Ah, que bacana. César, uma coisa que eu acho muito interessante é que você passou a ajudar pessoas na moradia. Você está contribuindo para acabar com o déficit de habitação. Nossa, falta muito ainda, meu Deus do céu. Ah, tem 30 milhões de pessoas sem moradia. Dólares. Eu Azul. vejo dinheiro ajudando pessoas. Isso é que é o diferencial, né? Qual o maior desafio que você teve, César, quando você começou nesse mundo, cara? Para mim, o desafio sempre foi arrumar grana, né? Foi arrumar grana. Mas assim, todo mundo sabe que primeiro você tem que ver o que você quer. Você vai casar, você tem que imaginar a festa. Depois você organiza o buffet, as roupas dos padrinhos. Se você vai tirar férias, você tem que visualizar a praia. Se você vai para o carnaval, você tem que visualizar a fantasia. Depois você vai ver quem é a costureira. Primeiro você visualiza. E como é que eu visualizei? Eu visualizei a renda que eu queria. Primeira coisa, a renda tem que ser real e alcançável. Então, quando eu consegui ver e consegui ensinar isso também, Saldanha, eu falei assim, eu preciso ter o equivalente do meu salário da Globo para não trabalhar na Globo, sábado, domingo, feriado, sem horário para sair, nem horário para entrar. Tem que desejar o tempo livre, Saldanha. Para estar no podcast com Saldanha, meu. Para estar no podcast. Então, eu construí uma forma de pensar a riqueza que ela fosse alcançável e que ela me trouxesse felicidade e plenitude. E aí, se você pergunta assim, né, o autor do livro que me inspirou, ele perguntava na plateia, o que é ser rico para você? Aí vinha um e falava, e ele dava aquele totó no cara, né? Ele falou assim, $1 milhão por dia. Ele falou, cara, cai na real. Vamos falar coisa séria. Outro, $10 mil por dia, lá nos Estados Unidos. E aí as pessoas iam falando o que era a riqueza. Né? Então, ele chegou e complementou. Ele falou assim, riqueza é quantos dias do mês você vive com o dinheiro que trabalha para você. Né? Ou seja, que você não trabalhou por ele. Então, ele trouxe nesse livro a cura para minha dúvida sobre eu quero ser rico como Neymar, eu quero ser rico como... Não quero ser rico como ninguém. Eu quero não sair para procurar emprego. Não pensar em trabalhar para um outro sobrenome. Só isso já basta. Então eu consegui criar esse conceito, fui unificando ele e consegui transmitir ele para as pessoas. Então, como é que a pessoa começa a identificar a meta dela? Se eu ganho R$3 mil por mês e divido esse dinheiro em notas de 100 e ponho numa caixa, todo dia eu vou lá e tiro uma nota de 100 e vivo um dia. 2 notas de 100, 2 dias. 30 notas de 100, 30 dias. Esse dinheiro eu trabalhei por ele e recebi. Mas, de repente, eu tinha um dinheirinho sobrando, comprei uma barraquinha de cachorro-quente e socorri um parente meu que estava sem nenhuma chance de ter renda. E ele se deu muito bem vendendo cachorro-quente e ele me paga R$100 por mês por aquela oportunidade que eu gerei para ele. Eu não sou PhD, eu não fiz MBA, eu não fiz faculdade, eu não fiz nada. Eu só comprei uma barraquinha de cachorro-quente, como qualquer pessoa poderia comprar.
E eu sou rico porque pelo menos um dia do mês eu não preciso trabalhar, o dinheiro trabalhou para mim. E aí vai. Então vamos fazer um PhD, vamos para Sorbonne ou vamos comprar outras 29 barraquinhas de cachorro-quente e ajudar 29 pessoas a ter renda? E receber R$3.000. Aí sim, quando eu botei a meta que eu queria o meu salário, eu construí 4 kitnets e aí quase que parou. Mas aí o meu salário da Globo não era só o líquido, tinha o plano de saúde, tinha um monte de benefícios, 13º, 14º, prêmio, participação nos lucros. Falei, não, meu salário não é 2.000 no ano de 2000, meu salário é 5. Fui para mais kitnets. Minha mulher também precisa sair do emprego, então precisa de kitnets. E assim fomos substituindo a renda, fazendo essa transição de carreira. Entendeu, Saldanha? Nossa, entendi. A sua moeda virou kitnet, né? Tudo que você me fala é múltiplo de kitnet. Vamos na churrascaria? Vamos. Deu R$500. Um aluguel. Isso é lindo, né? Mas não é mais uma preocupação, né? É mais por questões de economia. Antigamente, pelo menos para mim, quando uma conta passava de R$200, meu Deus, meu final de semana era doído, tá? Como assim R$200? Qual era a sua referência? Como é que é a sua noção de riqueza? Não era noção de riqueza, é que eu tinha acabado de quebrar, fui trabalhar no Uber. Então, para você tirar R$100 numa diária de Uber, é no mínimo 14, 18 horas trabalhando. Nossa, cara. E detalhe, entrando cada passageiro que você desejaria que nunca tivesse entrado dentro do seu carro. E quando você chega com R$100, aí outro dia mais R$100 e você decide ir, vamos comer fora hoje, vamos. Aí leva os meninos com a gente e chega lá, a conta deu 200. E tem que ser no máximo 200, porque a gente olha antes, hoje não mais, eu realizei esse sonho de pedir o que eu quero sem precisar olhar o cardápio. A coluna da direita, lembra? Gente, trabalhe muito para nunca olhar para a coluna da direita nenhum cardápio. Falou tudo, adorei. César, né? Era assim. Então nós saíamos e aí tinha que olhar a coluna da direita. Ver pelo preço o que estava ali. O que podíamos pedir. E era muito ruim isso. Mas a gente saía. Só que depois, no retorno, o que eu fiz? Essa parte da conta, né? Cara, o que eu fiz? Essa parte era da muito conta. ruim. E aí vamos trabalhar novamente. Então foi uma fase muito ruim. O César Barroso teve fase ruim financeira? Eu acho que é a maior parte do tempo. Como é que eu sempre vivi na zona do rebaixamento? Quando eu era estudante, né? Fazia faculdade na PUC do Rio de Janeiro. Bom, se você vivia, desculpa te interromper, se você vivia na zona do rebaixamento, então você é vascaíno? Não, eu sou do Serasa Futebol Clube. Eu gosto do Serasa. Eu não gosto mais do Serasa, não, cara. Eu tô carteirinha de sócio remido. Cara, então, eu sou da turma de 2008, 2015. Depois eu comprei um título novo em 2019. Serasa e lá do S. Mas não tem jeito, a gente quer empreender, a gente vai e usa o especial. Ô Saldanha, posso contar uma verdade para você? Por favor. Eu abri uma conta no Banco Real com 10 dias sem juros no cheque especial. Primeira vez que teve essa propaganda no Brasil era 10 dias sem juros no cheque especial. E aí, o Banco Real depois virou Santander, aí a TV passou a ter uma conta do Santander. E aí eu tinha, então, também mais uma conta com 10 dias sem juros de cheque especial. Então, meu salário ia até o dia 7, dali eu entrava no especial, ia. Do dia 10 para frente eu já construía no especial. Aí caiu o salário, zerava de novo. Então, eu consegui usar os juros do banco para fazer obra. E aí, a minha mulher, trabalhando na mesma redação, ela trabalhava no Mato Grosso, ela veio trabalhar na mesma empresa, porque a gente conseguiu fazer isso. E aí, ela tinha mais 10 dias sem juros no cheque especial. Então, eu rodava 30 dias no especial, cobrindo especial com especial. Sabe o que aconteceu? O especial de 5 mil foi para 7, foi para 9, foi para 14, o outro foi para 20, 25, o outro foi para 40, 45. Eu consegui fazer os bancos entenderem que eu era um bom cliente, girando o especial dos bancos, pagando só IOF. Isso durou 2 anos e meio. Eu fiz um prédio usando o especial. Que coisa linda, hein? Foi verdade. Fizemos usando o especial, pagava só IOF. Meu irmão, teve um dia que o mês tinha 31 dias.
E aí eu ia pagar uns R$300 de juros, porque eu ia perder. Eu falei pro gerente assim, pra gerente, me ajuda, o que eu posso? Aumenta o meu especial aí para cobrir. Eu falei, eu te dou um empréstimo, você quer quanto? 40 mil, né? Eu falei, tá bom. Então tá bom, 40 mil por um dia, juro, não vai dar nada. De repente olhei assim no extrato, tinha R$1.200 de cobrança. Falei, o que é esse 1.200? É o seguro do dinheiro que nós te emprestamos. Eu falei, eu tenho uma caminhonete, eu vou contratar uma empresa de filmagem, eu vou encher minha caminhonete de pedra, eu vou apedrejar essa agência inteira se você não sumir com esse dinheiro, com esse débito da minha conta agora. Você não duvide. Eu vou destruir essa agência. Eu estava tão apertado, tão ferrado, que eu não admitia que ela tivesse feito aquilo comigo. E aí, no mesmo momento, naquele momento eu era assessor da vice-prefeita da minha cidade. À noite teve a campanha dos cobertores que o Banco do Brasil fazia. E era nessa mesma agência. Eu lembro até o nome do gerente e da gerente, era Mauro e Patrícia. E eu olhei para o prefeito, estava do lado dele, para a esposa dele. Eu falei assim para a esposa do prefeito, se eles colocassem o nome do prefeito no especial, sem ele ter culpa, o que o prefeito faria? Ela falou assim, o prefeito jamais entraria no especial. Ele é um cara controlado. Eu falei, mas se ele fosse colocado injustamente? Aí ela falou assim, ele já estaria trabalhando em Rondônia, esse gerente. O prefeito ia mandar o cara para Rondônia. Eu não consigo mandar algum gerente para Rondônia, mas consigo quebrar a agência só para ir ver no YouTube, pagar o prejuízo da agência, só para ver no YouTube o quanto ia viralizar aquele vídeo. Você acredita que eles foram puxando dinheiro de tudo que é cliente, foram botando 15, 17, 22, 35, uma pingou de dinheiro, não sei de onde, eles descobriram na minha conta. Eu ganhei no grito essa. Olha que legal. Porque o mês tinha 31 dias. Números é fundamental fazer, né? Porque um dia faz uma diferença para quem gosta dos detalhes, né? Uma decisão errada, um dia pode mudar o jogo. Muda. Eu já perdi leilão por conta de um dia. Como assim? Você não tinha um dinheiro para dar o lance? Não tinha. Era coisa boa. César, eu já perdi umas oportunidades excelentes no mundo dos leilões por fração de tempo. Por internet ser lenta e não conseguir cobrir um lance. Distração. Distração é terrível para ferrar com quem mexe com leilão. Não distraia. Vou te contar um caso. Eu fui disputar um leilão, no mesmo leilão, para 2 clientes. Então, o que eu fiz? Montei um computador na sala e um computador no meu escritório. E meu escritório era na minha casa, quando eu comecei. Até tenho o meu escritório até hoje, porque eu tenho hábitos noturnos. Eu gosto de trabalhar à noite. E aí, o primeiro lote nós conseguimos arrematar, que era de um cliente, era no início do leilão. Não me lembro o número do lote, era alguma coisa. Eu sei que era no início e foi para o segundo. No segundo teve disputa. Era uma casa era em Alagoas, se eu não me engano, em Maceió, especificamente. É porque é muitos leilões e não dá para lembrar. César, o cara colocou o nome dele, o nick dele no leilão como erro. Erro. E um hashtag lá. Erro. E a distração. Então, eu dei o lance. E detalhe, ele colocou no lance automático. Quem disputa leilão sabe que o lance é automático, o seu nome não aparece. Quando você dá o lance e alguém cobriu no lance automático, aparece o nome dele. E o seu nome não aparece. Então, eu fui lá e dei o lance e apareceu erro. Cara, até hora que eu fico comigo, como que eu caí nessa? E aí eu falei... tá dando erro aqui. Aí fui lá, dei outro lance, erro. Falei, meu Deus do céu, tá dando erro. E agora o que eu vou fazer? Dei outro lance, erro. E aí eu falei, vou ligar pro leiloeiro. O site dele tá dando bug, tá tendo problema de instabilidade aqui. Cara, foi o tempo de passar os 30 segundos lá e arrematado pro erro. O erro. Nossa, já vou criar um cancelado vendido, vou criar vários desses pro leilão. Distração. O cara fez isso de propósito, ele deve ter ganhado Lógico. várias. Tem cara que coloca o nome aqui, Miliciano do Rio. Você vai arrebatar uma casa do Miliciano do Rio? É complicado, né? Nossa. Outros já escrevem assim, arrematando para morar. Você vai disputar com quem está arrematando para morar? Olha só. O cara vai pagar das alturas. Não. Então é assim, atenção. E essa história que você contou aí foi fantástica.
Na verdade, eu não quero contar história, eu quero saber mais história, porque eu vim aqui para participar do seu podcast, mas eu não sei como que você caiu no mundo dos leilões, de Uber para leilão. Você conta isso sempre no seu podcast? Conto. A minha história, eu acho que não tem mais ninguém que me acompanha que não sabe. Eu tinha uma empresa, quebrei, já vinha com dificuldade, porque era assim, o negócio de você comprar fiado, vender fiado, se um mascar, você começa a ter problema na engrenagem. Então, eu já vinha com dificuldade. Mas aí veio a bela pandemia, né? Uhum. E aí, meu amigo, não foi um cliente que mascou, foram 98% dos clientes. Uhum. Todo mundo de porta fechada. E lá no Espírito Santo foi muito rígido. Lá foi terrível. E aí, meu amigo, eu já vinha ruim das pernas. Sim. Aí... quebrei. Põe a culpa na pandemia, vamos tocar em frente. Não, na realidade, hoje eu vejo que tem uma série de fatores que eu cometi erros naquela época. Mas quando você está... uma coisa muito importante. Olha com quem eu estou conversando, com César Barroso. Isso é importante agora. Conheci, depois vocês vão... Só mais um comedor de feijão na sua frente. Não, senhor. Alguém que tem informação, alguém que sabe fazer uma multiplicação, que sabe ajudar pessoas com valores pequenos. Você estava me contando, olha, gente, ele me contou um caso ali antes de entrarmos aqui sobre garagem, kitnet com garagem. Quer compartilhar? Compartilha com o kitnet com garagem. Porque eu tenho uns arrobos nas minhas lives, né? E aí alguém falou assim, porque o arquiteto fez cara feia pra mim, e o pedreiro me esnobou. Eu falei assim, meu irmão, quebra tudo, faz kitnet na garagem. E falei até aquele palavrão assim, dane-se. Você não tem tempo pra perder, pra esperar arquiteto pavão. Eu até imito o arquiteto na live e falo assim, o arquiteto você chama ele e faz aquela pavoneada. Você não tem dinheiro para construir. Boa. Você não tem. Não vai dar, você nem começa. Você mete a marreta. E eles começaram a me mandar foto da marreta. Olha aqui, César! Pei, quebrando a garagem. Que lindo. Fez uma kitnet, não, fez duas. Mostrando o filho todo amarrado numa cama especial com paralisia cerebral. Eu falei assim, cara, aluguei por 1.500, 750 cada uma. Posso ficar em casa cuidar do meu filho. Antes eu tinha que trabalhar, pagar uma pessoa não especializada e não ver meu filho piorando, porque eu não tinha renda nenhuma. E você falou para eu quebrar a garagem e eu fiz. E aí foi 1, foi 10, foi 100, foi 200 pessoas encontrando espaço em lugares abandonados nas suas casas, começando a fazer moradia. E moradia bacana, conforme eu ensino, a gente dá muitos toques de como você criar um ambiente para uma pessoa, porque eu falo assim, percepção da vantagem é uma coisa que você estuda. Para você ter uma percepção da vantagem, pagar o aluguel em dia, você tem que gostar muito do que você está oferecendo. Não vem oferecer pulgueiro, cenário de cativeiro para os outros. Esse termo eu criei, porque eu fui repórter, eu chegava primeiro nos cativeiros de sequestro, era um colchão no chão, um marmitex amarfanhado com uns poucos de arroz caído assim, com feijão seco. Entendi. Uma jaqueta, uma revista. E tem gente que bate foto disso assim e põe na internet. A pessoa chega, põe o capacete em cima da cama, não sei o quê, uma bolsa. Aparece aquela confusão toda, sabe? Um descaso com quem vai alugar. Por quê? Porque tem muita demanda, tem muita gente querendo, trato de qualquer jeito. Aqui não, aqui você é profissional no negócio. Então, esse arroubo transformou pessoas e essas pessoas me transformaram em relação ao famoso retrofit, que era um assunto que eu estava estudando e hoje eu ensino retrofit. O que é retrofitar? Pegar algo não valorizado e transformar em algo valorizado e útil. Pode ser um galpão, pode ser uma caverna, pode ser um container, um galpão frigorífico, e você vai dando vida para isso e abrigando pessoas. Que coisa linda, né? Bom, eu gosto de ouvir. Eu fico emocionado porque é lindo. Olha, César, continuando o que eu estava falando. Caí na falência, todo mundo preso dentro de casa, e aí, meu amigo, o dinheiro acabou com 45 dias. Caramba, meu. Não tinha reserva, não tinha um kitnet para alugar, e moro numa casa de, sei lá, 400 metros quadrados.
Dá para fazer uma porrada de kitnet. Eu tenho um terraço de 110, 10 por 11 só o terraço. Então, pra você ter uma ideia. Mas não tinha o quê? As pessoas certas. Então, eu era fechado no meu mundo, aonde eu comprava, eu vendia, eu não tinha conexões, eu não tinha pessoas para trazer informação, eu não tinha o famoso, que para mim pronunciar é difícil, porque eu sou muito bom em inglês, networking. Rapaz, não tinha nada, né? Aí tive que aprender a falar, por exemplo, OPM, Order People Money. Eu sou bom de inglês, hein, Aldri? Eu ainda nem sei o que é OPM, tá vendo? Aí, OPM é trabalhar com dinheiro de terceiro. Eu aprendi isso porque me obrigaram. É o Order People Money, verdade. Sabe o que acontece? Veio a lona. Aí fui vendendo carro para pagar fornecedor. Na minha mentalidade, se eu pago os meus fornecedores, que 99% eram daqui, eu tinha 71 fornecedores, tudo aqui de São Paulo. Se eu pago os fornecedores, o resto pode quebrar. Banco, vai esperar, todo mundo vai esperar. Mas os fornecedores não, porque eu volto. Quando passar a pandemia, eu volto. E eu acreditava que a pandemia, César, ia no máximo aí 6 meses. Acho que todo mundo pensou isso, né? Moral da história. Acabou tudo. Lá durou muito mais que isso. Eu tinha várias empresas dentro da minha empresa, negócios pequenos, eu trabalhava com tela. Eu chegava, por exemplo, em uma lojinha e colocava uma tela com 100, 150 itens para voltar com 30, 40 dias, retirar o produto, acertar o que vendeu, 30% deles, o restante era meu. Ou seja, a gente trabalhava muito. Nesse meio período, eu vendi os carros, fui vendendo as coisas e, cara, 2 anos muito difícil. O primeiro ano foi o pior que eu já passei na minha vida sobre dinheiro. Então, chegou um momento que você fica dentro de casa. E agora, eu vou fazer o quê? Eu preciso entender, eu preciso sustentar. Eu sou chefe de família. Eu tenho filhos, eu tenho pais que dependem de mim. Então, peraí. Cara, eu fiquei muito tempo, acho que eu não sei o tempo exato, não dá para falar agora, mas agora ela tá bem. Mas eu fiquei muito tempo na aposentadoria da minha mãe e do meu pai. 40 e tantos anos, sustentado por aposentadoria dos pais, cara. Nossa, que pesado. Sofri, foi muito difícil, para mim foi. Mas eu nunca baixei a guarda. Quem chegava lá em casa me via rindo. Eu nunca deixei de estudar, buscar alguma coisa para sair. O que eu fiz? Vou pesquisar. O que tem no mercado? Qual é o maior problema do Brasil hoje? Educação financeira. Por que tem tanto leilão? Porque o povo não tem educação financeira. Né? Por que as pessoas se apertam? Porque não tem educação financeira. Eu falei, bom, vou falar sobre educação financeira. Isso eu buscando. Quem está falando sobre isso? Aí fui buscar. Não, eu já conheci o Gustavo Cerbasi, aí tinha a Natália Me Poupe, aí tinha o Tiago Nigro e o Bruno Perini. Eu falei, eu só conhecia eles. E na busca, naquela época, era só eles. É muito pouco, cara. Isso aqui é um oceano azul. Vou aprender com eles e fazer curso para treinar pessoas sobre educação financeira. Um falido. O quebrado querendo ensinar educação financeira. Viu? Você e 98% das pessoas que estão na internet, né? E eu falo assim, eu só falo do que eu vivo. Agora você é o cara, eu só falo do que eu vivo. Você vai lá, arrebata um prédio com 300 pessoas juntas, e você fala, cara, olha só, eu estou mostrando o que eu fiz, né? Então mudou. Tá, mas você não fez isso. Você ensinou finanças sem ter finanças. Não, olha para você ver como são as coisas. Essa era a mentalidade. Bom, se eu conseguir aí vender um curso de 297, se eu vender 3 cursos por mês, eu consigo, por semana eu já consigo um bom 4 mil, né? Dá para sustentar a casa. Esse era o plano. Então, fui estudar sobre finanças, porque para você falar de alguma coisa, você tem que estudar. Ainda que você não pratica por você não ter, você pelo menos tem que ter autoridade sabendo do que está falando. Não durou 2 aulas. No segundo episódio do podcast dos sócios, onde está a Malu, o Bruno e a Priscila Perini. Fui estudar. Quando eles falando sobre leilão, eu falei, leilão, cara, eu já cruzei com isso no ano de 98 e com medo de desocupação não entrei. Peraí, vou estudar. Aí fui estudar sobre leilão, tudo que tinha sobre leilão. E aí, meu amigo, eu, assim, tinha dias de minha mãe entrar, porque eu estudava no meu quarto, minha mãe chegava, porque era o único lugar que eu tinha, assim, sabe quando você tem uma zona de conforto?
Tipo assim, aqui ninguém me perturba, barulho, sabe? Eu sou incomodado com barulho, sabe aquele cara ranzinza? Quando eu tô concentrado, é aquilo. E aí fui estudar sobre leilão. Comecei a estudar, era uma época que teve leilão demais na minha cidade, e preços absurdos, mas eu não sabia nem o que era, na realidade eu não sabia que a matrícula, que o registro vinha depois da escritura. Eu achava, nome escritura, eu achava que é escritura. Quem tem escritura e a escritura nada mais é que um contrato, né? Mas eu achava que a escritura que era. Pra você ter ideia do quanto eu não sabia nada. E aí, César, fui estudar sobre leilão e trabalhar. Aí vim na cidade de Ubá, onde eu tenho um casal de amigos meus que entende lá tem uma região com muita cachaça. Vim cá, peguei um carro, botei 1.000 litros de cachaça, porque era a única coisa que estava podendo vender, e estudando. Enchi o carro de cachaça e fui vender cachaça com meu filho José. Que da hora! Mas o bar estava aberto, tudo fechado, só os bares estavam abertos. Fui em Ferro Velho, em sucata, comprar aqueles garrafão de vinho antigo. Sim. Aí limpava, lavava e colocava cachaça e fui vender cachaça. Não deu muito certo também, mas consegui ali recuperar meu dinheiro. Eu dobrei o dinheiro, mas o trabalho era muito ruim, muito grande. Continuei estudando. Um belo dia, eu descobri um leilão do Banco do Brasil, onde tinham 26 imóveis na minha cidade. Eu falei, puxa, na minha cidade é esse. Aí fiz um PDF. Lá quem está na minha comunidade, no meu grupo lá, já viu esse PDF que eu já disponibilizei, meu primeiro PDF. Aí eu coloquei por quanto comprava, por quanto vendia, sem saber que tinha registro. Achei que era só contratinho de gaveta. Eu ainda estava muito ruim, porque eu estava aprendendo só pelo 0800. E naquele período, César, poucas pessoas falavam sobre leilão. Sabe? Hoje tem muita coisa. Hoje entra inocente. Hoje as pessoas não aprendem se não quiser, porque tem muita gente falando. Liguei para um amigo, ninguém queria. Ligava para outro amigo, ninguém. Não, isso aí esquece. E aí você ouve. Para ouvir negativa, você ouve muita gente. Para te dizer que você não vai conseguir, quase todo o seu ciclo dos amigos que você tem. Por isso é o meio, sabe? Você faz parte do seu ciclo. Hoje eu sou um cara muito próspero porque os meus amigos mudaram. Não são aqueles amigos daquela época. Os amigos agora são outros. Tem conhecimento, entende do mercado, fala de dinheiro. Antigamente, há uns 2 anos atrás, falar de dinheiro, você ser rico era como se fosse um pecado. Você não podia ser rico. Liguei para um, liguei para outro, ligava para outro e fui queimando os cartuchos por não saber fazer ou falar. Mas aí eu achei um amigo que ele não é um amigo, ele é um irmão. É um cara que foi lá e falou assim, eu gostei disso aí, mas não dá para mim participar agora não, que eu estou em Santa Catarina. Eu chego tal dia, você vai lá no meu escritório. Ele chegou no dia, no outro ele me ligou, estou aqui, estou te esperando, que eu gostei daquele negócio que você me mostrou. Aí fui. E aí mostrei para ele o potencial, o que podia fazer. E detalhe, sem as informações, gente, eu não tinha nem 1% do que eu sei hoje. Mas já era um bom garganta, sabe? O cara envolvente. Prejuízo ele não ia tomar. Certo. O máximo que podia acontecer era ficar no 0-0. Mas prejuízo ele não ia tomar. Mas, cara... Você estava convencido da sua verdade. E eu sabia, tipo assim, não ia dar prejuízo. Porque você ia ganhar uma comissão da compra dele? Sim, e ganhei. Fizemos mostrei para ele, fiz lá, tudo certinho. Aí me lembro como se fosse hoje, estavam sentados assim, ele falou assim, o que precisa para começar? Eu, quebradinho, cara. Quebradinho. Aí eu peguei um link e falei assim, eu preciso pagar esse curso aqui. Que na época, eu já conversava com o leilão, com o Victor já me ajudava bastante. Eu já conversava com a Charlene, mas só quem tinha a mentoria aberta naquele período era a Smart. Eu agradeço muito. Entrei na mentoria da Smart. E lá eu liguei para o mestre Renan. E Renan, como é que é isso? Renan, como é que é aquilo? E ele começou a me ajudar ali porque eu estava apenas 3 dias do leilão. E eu não queria arriscar o dinheiro desse meu amigo. E ele, cara, acreditou tanto em mim que ele disponibilizou R$200 mil para mim trabalhar no escuro. O seu amigo? Edmilson Nunes. Dimas, beijo no coração. Beijo, Dimas. Eu também não te conheço, mas já te reconheço. Não conheço, mas reconheço. Disponibilizou e ali mudou o jogo. Então, nas primeiras arrematações, ele estourou o meu limite. Eu era altamente conservador porque não fazia ideia do que precisava gastar. E aí eu lembro que na hora de disputar, ele olhou para mim assim, na mesa assim, estava no computador dele, no dia do leilão, né? Ele olhou e falou assim, esse trem dá prejuízo? Aí eu falei, não dá.
Então você vai fazer o seguinte, eu vou me arrematar. E pô, pelo menos você aprende. Depois a gente recupera o dinheiro. Olha isso, que cara. O cara foi assim, um irmão. A gente precisa de pessoas assim. Claro. A gente precisa de pessoas assim. Cara, César, te contar assim, foi uma coisa espetacular. Agora, eu não deixei a desejar. Aí vendeu depois por quanto? Ele comprou os imóveis por 70, vendeu por 130. Compramos um prédio de 580. Aí você foi com ele, foi indo. Não, ele é meu irmão. É meu... Se já éramos apaixonados um pelo outro, agora, tipo assim... Como é que é o nome desse trabalho que você olha para a pessoa, a oportunidade? É olheiro, perdigueiro, tem um nome? Não, é assessor mesmo, mas você fala... Eu não sei, eu sei que ele olhou, viu vantagem ali, porque ele é um cara de negócios, ele sabia que... Por isso ele fez a pergunta. Mas quanto você ganhou? Fiquei curioso. Olha, eu ganhei na primeira arrematação com ele, eu acho que eu ganhei 18 mil. E ele mandou. Como é que foi esse dinheiro cair para você? Cara, eu queria que meu filho tivesse... Ele está aqui junto com a gente, eu queria que ele contasse. Nós fizemos uma festa, a gente pulava de alegria. Eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. Sabe, eu sou bem emocionado mesmo. E eu falava, cara, agora eu acertei, agora o trem vai. E fizemos uma festa mesmo, porque eu vi ali que o negócio funcionava. Depois nós fizemos uma arrematação para ele de 580 mil, que vale aí 1,5 milhão, um prédio, na porta da empresa dele. Um prédio. Nossa. Então, tipo assim, ele investiu e está saindo muito bem em lucro. Inclusive, agora ele está pescando, se eu não estiver enganado, no Mato Grosso. Para você ter ideia... E o que você fez com esses 18 mil? Desculpa, gente, eu sou Paguei jornalista, eu não aguento. Eu quero tia... ver, eu senti. Pagou conta, foi comer uma muqueca, fez nada? Não. Eu paguei algumas contas priores, que estava me sufocando muito. Tinha muita gente... eu devia muito, César. Eu devia demais, César. Eu devia demais. Mas eu fui comprar curso. Aí eu fui comprar mais mentorias, e fui comprar curso, e fui estudar. Aí eu fui estudar. Aí eu desci meu escritório, fui montar meu escritório, comprei coisas que estavam faltando pro meu Tudo isso escritório. com 18 mil? Deu pra fazer. Pô. Deu pra fazer, cara. 18 mil na mão de quem tá quebrado. É um dinheirão. Hoje é um pouquinho pouco, né? Mas é um dinheirão. E o segundo dinheiro, quanto que entrou na segunda? Não, eu não... Não, só mais essa, não vou perguntar mais nada. Você tá querendo saber quanto que eu tenho, né? Não, eu só quero pegar, eu quero saber até... O entrevistado aqui é você. Mas deve ser gostoso. Aí você ganhou mais, da próxima foi mais 20. Foi uma coisa interessante que poucas pessoas sabem disso. Que aí você falou assim, aí quando veio a segunda remessa, você falou, eu sou o cara. Eu não cheguei a usar essa expressão, mas foi mais ou menos assim. Quando eu recebi esse dinheiro, nós fizemos 4 arrematações. E aí eu me lembro de uma frase que ele falou. Ele falou assim, e realmente foi um valor muito alto, cara, para você começar em um negócio que você está deixando alguém fazer por você. E ambos começando, eu começando e ele zero de informação. Ele falou assim, vamos agora vender e depois que vender, a gente investe muito mais, se for o caso. E foi o que aconteceu, mas aí houve uma janela sem dinheiro, porque demora para quem está sufocado desocupar. O prazo médio é 18 meses, 12 meses, sabe? Então, para mim, naquele momento ali, foi uma coisa difícil, mas trouxe aquele... Sabe quando você está com dor de cabeça e toma um Dorflex, 5 minutos depois dá aquela aliviada? Foi o que aconteceu. Mas aí eu tive que me dedicar mais. E aí, como vou fazer isso? Aí comecei a mandar mensagem para um, mandar mensagem para outro, tenta com outro e... Já vendeu? Você arrema, que eu falava. Eu arrematei 4 irmãos. Mas já vendeu? Mas já desocupou? Eram esses os questionamentos. Então, eu fui participar das comunidades e como eu não tinha o que fazer, fui ajudar pessoas. E aí está a chave do sucesso. Pessoas que têm dinheiro, mas estavam inseguras. Eu já tinha arrematado, então eu podia falar que eu tinha arrematado. Então vamos ajudar pessoas. Tem ferramentas que você precisa usar que eles não sabem. Tem pessoas de idade que não sabem usar. Então o que eu fazia? Ia ensinar elas, sem custo. Vamos arrematar? Bora. Aí arrematava. Aí teve um Caté, beijo que você salvou meu Natal. Caté me fez uma arrematação, colocou meu Cresce, aí eu já tinha comprado. Naqueles 18 mil, o que eu fiz foi fazer um TTI para ser corretor, para poder aí fui pagar o Cresce para poder ser corretor. Porque a intenção era arrematar para vender consumidor final, só que tomou uma proporção mais para investidor e por isso estou aqui. O que aconteceu? Fiz o curso, aí quando é véspera do Natal,
esse Caté faz uma arrematação de 580 mil, se eu não me engano, e colocou o meu Cresce, porque eu tinha ajudado ele. Ele não precisava, que é um cara inteligentíssimo, mas não precisava. Ele foi lá e colocou o meu Cresce. E aí eu recebi 12 mil reais. Não foi nem 6% de 500, 12 mil é 6% de 200 mil. É, isso mesmo. Você ganhou uns 3% lá, uns 2%. É 2,5%. É 2,5% que eles pagam. A Receio paga isso. E aí, bem no Natal. E aí pronto. Na véspera. Nossa, eu queria que meu filho tivesse aqui pra você ver ele contando as festas que nós fazíamos. E aí, pronto, aí não parou mais. E aí tá a chave, vamos ensinar as pessoas, vamos ajudar as pessoas. E aí comecei a ajudar, todo mundo que precisava de ajuda. E fui trabalhar de graça, fazer assessoria de graça. Fiz 9 assessorias de graça, aliás, 8 de graça. De graça, literalmente. As pessoas nem sequer... O obrigado tinha. O legal tinha. Aí, depois, na 9ª arrematação, veio a primeira arrematação remunerada, que é de um grande amigo meu hoje, ele é médico. Ele mora na cidade de São Mateus, o Tarcísio, e de cara assim, ele confiou em mim, meteu 1.180.000 em arrematações. E aí, meu amigo, com 1.180.000 arrematações da forma como eu fiz, as portas se abrem. E aí não parou mais. Aí quando você descobre, como diz o Pai Rico, Pai Pobre, Sim. Cuidado, quando você descobre onde colocar o seu dinheiro, as pessoas vão jogar o dinheiro delas em cima de você. Você tem que... se eu te mostrar alguns áudios, não é nem textos, áudios de clientes, que ele fala assim, eu estou com R$500 mil, tem desde dezembro esperando você não pode me abandonar, Nossa. Eu estou te esperando. Eu não vou gastar o dinheiro enquanto eu não... É você, tem que ser você. Muitas. Vou te contar um caso. Muitas pessoas se identificando com a minha história, começou a me procurar. E eram pessoas que estavam em dificuldade. Então, eu sempre orientava, gente, não tem muito o que fazer. Vai aprender para vender conhecimento. Mas tinha muitas pessoas que estavam entrando por conta da rentabilidade do leilão, que é altíssima, com pouco dinheiro, 40 mil, 50 mil, e 40, 50 mil. Você tem que ser muito bom para fazer essa multiplicação, porque não sai muita coisa com esse valor. Sabe o que eu fiz? Tive uma ideia, vamos estudar como unir essa galera com cotização, mas a cotização na matrícula dá um trabalho muito ruim. Vamos unir um número maior de pessoas, e aí eu consigo 400, 500 mil, e consigo arrematar imóveis com uma rentabilidade maior. Ô César, veio uma galera boa, descobri aí sobre SCP, e aí consegui unir pessoas. A primeira foi uma coisa linda, maravilhosa, um grande amigo meu me motivou, que é investidor, fiz a arrematação com ele, ele mora nos Estados Unidos, e aí as portas se abriram. Nas próximas SCPs que eu abri, eu tive casos das pessoas, eu tive uma SCP que eu abri, César, e tem tudo a ver com o que você falou, que entrou na minha conta R$1.280.000. Antes de eu abrir a SCP, sem saber para que era, sem contrato, sem nada. Não tinha contrato, não tinha nada. Eu só formei o grupo e falei, vamos para a arrematação, e esse número da conta é para vocês cadastrarem para quando for necessário, o dinheiro vir sem risco. Coloquei para cadastrar. O pessoal não cadastrou, eles colocaram o dinheiro. Nessa arrematação na época, foi uma SCP muito grande. E aí, meu amigo, Caramba. A história é essa que você está vendo aí. Aí não parou mais. É o peixe urbano dos leilões. Ele arremata de cardume, alcateia, manada. Ele atropela, engole e destrói. É isso. Mas você é um entrevistado e nós saímos da história. Você é bom, eu gosto de contar. Jornalista só conversa perguntando, não é mesmo? Verdade. Mas a ambiência muda as pessoas. Uhum. Né? Então, por exemplo, aquele arrematação que eu mostrei lá, e eu até pedi o Hélio para te mandar os vídeos, quanto que eu consigo de fazer ali de kitnet, sabe? E eu falei, cara, tenta falar com o César. Vê o que César consegue visualizar aqui. Porque não adianta eu ir lá e olhar. A minha parte eu fiz. Arrematar é muito barato. Um prédio que vale aí tranquilamente. Apesar de que, quando eu estava arrematando, eu mandei para um amigo meu, o Fernando Mélio, Tubarão. Eu falei, Fernando, estou pegando eu arrematei esse imóvel aqui. As minhas análises dá tranquilamente para mim conseguir arrancar aí 1.200.000 na venda. E
E eu peguei ele por 400 com a documentação vai ficar 410, 420 mil, mais ou menos, com a documentação. Aí quando eu mandei para ele falou assim, sabe o que você faz? Quebra tudo, faz kitnet para que você vai vender isso aí por 1,5 milhão. Aí eu falei, a ideia é muito boa. Aí eu falei, cara, vamos tomar posse primeiro. A posse foi ontem, fomos lá, tomamos posse e aí mandei. Rolou aqueles vídeos que você viu. Eu apaixonei no prédio. E é isso que é bonito. Eu tenho um amigo que compra prédios na Austrália. E eu falei, você tem prédios vazios? Ele, muitos. Isso é surpreendente. No Brasil não tem um prédio com todos os apartamentos vazios. Você achou. É uma mosca branca, cara. Todos. Tem quantos apartamentos? 3. São 3 apartamentos gigantescos. 3 apartamentos que cabe 6 kitnets em cada um ali. Aí dá 18 kitnets de R$1.000. Já não quero mais vender. Aí você me mostra um galpão com subsolo, com barracão no fundo, que eu fui vendo. Aquele Laje. Laje. As colunas cabem tranquilamente de 3 a 4 andares. Pois é. Então aí tem um terraço. Aí o olho do César brilha. Aí eu falei, pô, cara, tem ali uma... E aí a gente fala de renda passiva. Quando você falou assim, o cara tem 40 mil, tem que achar uma coisa, mesmo com financiamento, aí ele tem o tempo de venda, de maturação do projeto, tal, ele pode começar a alavancar cada vez mais rápido, né? Mas ele também pode separar um pouco para renda passiva. Tipo, tá bom, tá ruim, tem 10 mil entrando. Tá mais ou menos, tem 20 mil, agora eu já tenho 20. Então, é possível que o arrematador comece a olhar um imóvel de maneira a segurar aquele imóvel. Você pega 2 para vender e um terceiro você guarda. Pega 4, mais um você guarda. Fez a sua carteirinha de renda passiva, vai brincar com mais folga, né? Com mais tranquilidade. Com certeza. E aí entra a pergunta que eu quero fazer para você. Como você faz essa gestão diária de um portfólio grande, que você tem um número muito grande de kitnets? Uhum. E é possível, por exemplo, esse imóvel é em Votorantim, eu sou de Serra, Espírito Santo. É possível gerenciar de longe? Claro que é, porque é o seguinte, você deixou na imobiliária, você é mais um na prateleira. Tá? Tipo, você vai no supermercado, todo mundo quer comprar leite, mas nem todo mundo quer comprar caneca de plástico no supermercado. Mas eles colocam lá na prateleira. Então, quando você coloca o seu imóvel para a imobiliária, ela coloca na prateleira com mais 30 imóveis iguais. Sim. E aí ela não vai nem lembrar de destacar o seu. Ela vai mostrar, ela vai botar o inquilino meia boca, vai colocar uma coisa errada. Ela vai dar um problema para o jurídico dela mesmo, porque ela já tem jurídico. Então, e você tem um tempo de vacância muito alto. Quando você vê, a imobiliária levou 7 meses para alugar, mais o primeiro aluguel que é dela, dá 8 meses, você recebe depois de 9 meses. Aí depois dá um tempo, o inquilino sai, você não tem o controle. O que eu fiz? Eu tentei de todas as maneiras ser parceiro de imobiliária. Mas a imobiliária, para ganhar 10% de R$1.000, na época era 500, é muito pouco pelo trabalho que dá. Ela quer fazer o quê? Uma venda, né, de 600 mil, ganhar 30 mil aqui, 50 mil ali, 100 mil lá. E kitnet é só para... É que nem cigarro. Tem que ter, porque alguém sempre pergunta. Né? O cara com bar lá, ele fala, o cigarro aqui eu não ganho nada na margem. Mas tem que ter. Então, aí eu ensino as pessoas a fazerem o quê? Identificação do público, que é aquele que paga legal e gosta e tem reconhecimento do valor do que você está sendo oferecido. O contrato que te protege para que você possa ser o gestor da sua própria kitnet. Para gerenciar, assim, com a pontinha do dedo. Trabalhar 15 minutos por dia. E eu tenho hoje 65 apartamentos, a gente trabalha 2 horas por semana para gerir. Porque o cara entrou na kitnet, só vou conversar com ele daqui 1 ano para ver se ele vai renovar. Aí ele fala, renovar. Então, a renovação manda mais um papel. Então, quem tem 10, quem tem 20, cuida sozinho. Então, a gente fica com o quê? Com o dinheiro da imobiliária. Só que a gente fica com os meses que a imobiliária não teria alugado. Então, você reduz a taxa de vacância, sai um, às vezes entra outro no mesmo dia, quando muito daqui 2 dias, ou no máximo 1 semana. Então, você não tem taxa de vacância. Índice de vacância 0. Adimplência de 110%. Isso eu nem vou explicar agora o que é. O que é adimplência? Aluguéis todos pagos em dia e, eventualmente, o fluxo e a mudança do inquilino faz com que ele pague multas, porque ele mudou o plano dele. Então, ele paga multa. Então, a minha renda com multas é de 10% de todo o volume gerado que a gente fatura hoje. Então, essa é a minha metodologia, a minha expertise, é ensinar essa parte de construção, escolha do terreno, desenvolvimento do projeto. Pra você ter uma ideia, fui visitar 2 alunos hoje, achei 4 kitnets na propriedade deles que eles não tinham visto. Então, eu trouxe para a vida deles quase R$500 mil em 10 anos.
Lindo demais. Que eles não estavam vendo, dentro de uma propriedade minúscula. Eu falei, cara, você tem 3 aqui? Eu falei pro outro, você tem mais uma aqui. O que é mais uma? É mais 1.000 por mês, 12 mil por ano, 120 mil em 10 anos com juro composto. Você não mexer nesse dinheiro, você compra um carro zero a cada 10 anos. Com 2, você compra a cada 5. Então, a gente otimiza ao máximo esse faturamento para ter 1% de retorno, e eu sou esculachado pelos meus alunos, que tem 2,5% de retorno, 3,5% de retorno. E isso o Brasil nunca tinha ouvido falar com imóveis. Não. E o mercado financeiro agora, para bater 1%, está ó. É por isso que essa briga boa, né? Kitnets e leilão. É uma rentabilidade que eles não estão acostumados, né? Não, então eu acho que tem que ter complementaridade. O que é renda passiva e o que é ganho de capital. Você dá um tiro, dá um salto, pum, enche de dinheiro e vai esvaziando, enche de dinheiro. Quem gosta desse salto? Agora, eu sou conservador, eu gosto de PIX. De manhã, de tarde e de noite. Então, se eu chegar a 100 kitnets, são 3 PIX por dia, quando muito 4. Isso, para mim, tá bom. É assim que eu sou. Tá bom. Muito humilde você, né? PIX é bom demais. Não é? César, eu sei que você deve ter muitas histórias de sucesso, mas eu queria que você contasse a que mais te marcou. Você tem uma... Cara, eu sigo você, acompanho as suas lives quando dá. E porque também eu estou em uma vida muito corrida hoje, graças a Deus. Então, estou reclamando ao Senhor, eu só estou comentando. Então, pode deixar minha vida corrida que está ótima. Uhum. Eu vejo que você, muita gente, gratidão e só elogios. Provavelmente você tem uma história aí de algum mentorado seu que deve ter te marcado. Quer compartilhar com a gente essa... Nossa, são muitas histórias, mas tem história que eu chorei pra caramba. Eu fui em Guarulhos numa visita para uma aluna que era empregada doméstica, e ela estava fazendo uns lofts e o carro não entrava porque o local tinha chovido muito, nem andando eu estava garantido que eu ia chegar lá. Fui escorregando na lama, pisando na lama. E cheguei lá e ela com aquele predinho no meio de um condomínio popular que não tinha ninguém construindo, só barracos. Tava lá aquele predinho. E aí eu entrei, quando eu vi o loft, porque eu falo assim, legal é alugar lofts. E aí ela foi fazendo a gradinha, eu olhei a grade, que era para ser o guarda-corpo, que eu ensinava a fazer o guarda-corpo, e ela tinha pego uma cerca de sucata, de portão de alguém, e fez o guarda-corpo. Eu falo, cara, eu choro na hora que eu lembro disso aí. Então, eu estava gravando, eu me emocionei, e essas pessoas, elas encantaram, todo mundo que assistiu esse vídeo, elas inauguraram, o próprio pedreiro colocou dinheiro para ajudar a terminar. Até o pedreiro se compadeceu. E elas terminaram e elas estão muito bem, e ficou lindo, ficou maravilhoso, e elas fizeram do jeito que deu. Só para não ficar em uma história só, vamos falar de alguém rico. Eu tenho um amigo de Uberlândia, considero um amigo, peguei um avião, fui lá mostrar a kitnet dele. Ele tinha loja de material de construção, ele tinha uma casa de esquina com palmeiras imperiais, toda colonial, da década de 70 que ele morou, de 400 metros. Ele tinha loja que tinha um Banco Itaú, que tinha uma drogaria, o cara estava bem. Até que o banco saiu, a drogaria saiu, e a casa não alugava nem vendia. E aí ele foi lá e acreditou no que eu falei. Você pensa, a casa tinha até cascata dentro. Casa coisa top. Linda, né? Ele picotou a casa, e a casa que não alugava nem por 4 mil, da vez que eu fui já estava em 10 mil, que ele faturava lá. Eu ainda falei assim, essa cozinha cabe mais 2 kitnets. Aí ele fez. E aí ele pegou jeito, pegou gosto, e ele não para de fazer. Ele tinha uma loja de material elétrico, ele fez um monte de kitnet dentro, ele comprou, e o cara não para. E aí ele falou assim, não é sobre o dinheiro, é sobre sair da depressão. Eu não, mesmo recebendo 17 mil pela loja do banco, dando um monte de dinheiro na conta, eu nunca me senti tão vivo quanto criar algo que as pessoas estão hipnotizadas e querem pagar e estão disputando. Nossa, aí eu aprendi com os meus alunos a célebre frase, vender cura. Vender cura. Se você tem algo que você faz, o cara sai para a rua para vender uma garrafinha d'água e as pessoas compram todas, e ele volta, busca mais 50 e ele vende todas e vende, a pessoa não quer morrer mais. Não tem tristeza. Se a pessoa faz um crochê e vende, se faz qualquer coisa e vende,
A pessoa não quer mais parar. Você não vê um dono de banco com menos de 80 anos morto. O cara vive até 90, porque tudo que ele faz dá certo, ele fica rico. Até o Silvio Santos está lá com mais de 90 anos, tudo que ele faz dá certo. Então, vender cura. Quando a pessoa valoriza aquilo que você criou, e criar um imóvel é criar uma obra de arte, que a pessoa entra e fala assim, gostei, você criou do nada. E a pessoa fala assim, é meu, onde que eu assino? Você não sente isso no leilão, meu querido? Você está emocionado, hein? Você emocionou também. Você lembrou de alguma história sua. Quando você mexe, quando você consegue realizar um sonho de alguém e tirar alguém da depressão por algo que você ofertou, realmente tem um preço diferente, né? Muda tudo. Muda tudo. E esse mercado que nós estamos é a oportunidade que milhões de pessoas têm de realizar o sonho. Eu, por exemplo, realizo sonhos da casa própria. Eu até conto sempre essa história de uma pessoa que perdeu a casa porque o marido foi embora e essa senhora ficou com um filho, o filho autista, e numa situação terrível, e nós arrematamos essa casa e fomos ajudar. Nós vamos tentar ajudar essa pessoa. Olha, senhora, você tem alguém que está com o nome limpo, que tem capacidade de pagamento? A gente precisa saber. Que também a gente não pode fazer nada de errado. Tem. Quem é? Sua mãe. A mãe, vamos ver quanto que ela ganha? Conseguimos aprovar ela na Caixa Econômica. Que gente, a Caixa Econômica é uma mãe. É uma mãe. Ser rica com ela. Basta você fazer o que tem que ser feito. Essa pessoa nós conseguimos aprovar, então agora só falta a casa. Então, tiramos essa família, colocamos em uma das nossas casas, até reformar essa casa para ela, porque a Caixa precisa de uma casa novinha para entregar para essa família. A gente entrega a casa novinha. Reformamos a casa toda, a mãe foi aprovada, e hoje nós vamos agora, em breve, entregar essa casa para ela. Você sabe que eu ouvi essa história está reverberando muito forte. Vocês fizeram uma diferença e eu soube, vocês conversaram até com o leiloeiro, alguma coisa de tirar a casa do leilão. Não sei se é a mesma história. Não, essa é outra. Já é outra, então? Vamos contar histórias. Mas essa outra especificamente não foi comigo. Foi com o meu amigo Marconi. O grupo se movimentou, esqueci o nome agora. Quem começou esse movimento foi um amigo nosso, inclusive ele é cliente meu, faz parte da minha SCP, ele mora no Japão. E ele estava garimpando, achou um imóvel, foi uma história muito linda também. Eu diria que até mais linda do que a que aconteceu comigo. Porque a pessoa estava em hospital. Certo é que ela tem hoje uma casa registrada, quitada, reformada. É uma coisa linda. Então é isso. Vidas, né? Exatamente, você tem essa parte de fazer o social, isso é muito bonito. Nós fazemos bastante. Aliás, meu amigo Celso Fukushima, uma vez ele me perguntou, César, você quer ser rico? Eu falei, cara, eu tô com uma vida bem legal, tranquilo, eu não faço questão de muitas coisas. Ele falou assim, eu quero ser rico, milionário. Eu falei assim, que avarento, cobiçoso é esse, Celso Fukushima? Ele falou assim, eu quero ser muito rico porque eu quero ajudar muitas pessoas. Naquele momento ele me deu permissão para ser rico. Celso Fukushima. É, o campeão das finanças. Por sinal, fará parte de um dos nossos podcasts. Ai, que... Meu... Ele não pode chegar num grupo que ele agrega a todo mundo quer saber, que ele manja muito de finanças. Que coisa linda. Mas você vai quebrar ele no meio, cara. Ele vai querer fazer leilão, porque ele não é bobo. Vamos unir é uma chancela dourada que ele vai te dar, porque se ele botar o olho e ver que tem, é uma chancela dourada. César Barroso, estamos aqui, meu querido. Eu faria com você um podcast 24 horas com essas histórias maravilhosas que nós estamos contando. Quanto mais puxar por mim, mais eu tenho para dar. Eu tenho história. Mas nós precisamos finalizar. Não tem. Que mensagem o César Barroso deixa para quem está começando de alguma forma, ou com ou sem dinheiro? O que você diria para pessoas, e aí eu gosto muito de enfatizar, mulheres que são, talvez estejam só nesse momento, ou foram abandonadas, ou não tiveram ninguém, ou não tiveram oportunidade, pessoas que precisam ali. Os homens têm uma certa, eu diria que vantagem de angariar e recomeçar. As mulheres,
em sua vez, têm um pouco mais de dificuldade, porque na maioria das vezes elas ficam com a maior responsabilidade, que é os filhos. Exatamente. Né? Então, quando algumas são abandonadas, elas ficam ali com aquela responsabilidade do filho, e elas é que são as verdadeiras leoas. O que o César Barroso diria para esse pessoal, para a gente estar encerrando o nosso episódio? Eu acho muito legal poder me dirigir às mulheres por uma solicitação sua. Eu considero a vida da prosperidade uma corrida de 100 metros. Tem gente que larga 10 metros à frente, pessoa que recebe herança, tem pessoas que largam no zero, porque tem força de trabalho e encontram um caminho para seguir, e tem gente que larga atrás dos bastidores e chega na frente. Não sei em que ponto da jornada você está, mulher. Eu sei que comece. E o que é começar? Primeiramente, você tem que entender que você tem o direito a ocupar o seu espaço nesse mundo. O mundo vai pagar para ter você. Aceita que dói menos. Passe a mentalizar que o mundo vai te pagar para você existir. Você precisa existir. E organize os seus passos para que você possa gerar renda. E muito importante, nunca foi sobre dinheiro. Eu não falo sobre dinheiro. E se você pensa que eu falo sobre kitnet, você está muito enganado, muito enganada. Eu falo sobre tempo livre. Kitnet me leva ao tempo livre. Então, prepare-se para o tempo livre, porque nesse país, tempo livre é uma maldição, porque só se fala em tempo livre para quem está desempregado ou aposentado. Mas existe também o aturistado, aquele que só passeia. E nós estamos criando essa categoria. E venha para o aturistado, pessoa que tem tempo para cozinhar sua própria comida, meditar, fazer exercício físico, beijar, abraçar seus filhos, pedir desculpa para as pessoas que você magoou antes de morrer. Tem gente que nem se confraterniza, nem se predispõe a resolver os seus problemas. Então, conquiste esse tempo livre, queira ele, deseje ele, trabalhe por ele. Estamos aqui para ajudar. Eu, na minha metodologia, esse mestre da metodologia dele, e põe na sua cabeça, sonho da casa própria, apaga com uma borracha, apaga, e coloque meu primeiro imóvel de renda. Ou de renda como leilão, meu primeiro imóvel de negociação. Mas aqui, para nós, é meu primeiro imóvel de renda. Que nem quando, no meu tempo de criança, que a pessoa falava, qual foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro foi um Chevette, foi um Fusca, foi um sei lá o quê, um Opala. Então, qual foi o seu primeiro imóvel de renda? Sua casa própria você deixa para depois, que são esses imóveis que vão pagar o seu aluguel ou ajudar você a comprar. Não importa onde você está começando, dê um passo de cada vez. PPP, próximo pequeno passo, só se concentra no próximo passo. Seja estudar, se aprimorar, economizar, poupar, investir e realizar. Falei muito? Cara, você mudou o meu pensamento com essa fala sua. Eu trabalho com o meu primeiro imóvel. Aí. Porque é um sonho que as pessoas têm ter seu primeiro imóvel. É. Mas por que não vender a ideia do primeiro imóvel alugado de leilão? Então, Não tinha pensado nisso e vai ser muito mais fácil vender essa ideia, viu? não é. Tamo junto. César, meu querido, Obrigado, cara. foi um prazer ter você aqui comigo. Está sendo. Eu tô assim fascinado com o que eu ouvi e você não tem ideia o quanto em uma hora você agregou aqui para a Saldanha Invest. Eu me chamo Saldanha, CEO da Saldanha Invest, CEO fundador, né? Porque o pessoal fala, ai, CEO, tem um cara aí que fica me cobrando. Peixe urbano. CEO, não, fundador da Saldanha Invest, você vai ouvir falar sobre a gente, você vai ouvir muito, porque nós vamos ajudar você a mudar de vida. César, muito obrigado e até o próximo Saldanha Cast. Tchau, pessoal! Valeu.